Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. A batalha contra os Pelistima. O exército judeu era grande. Ele estava acampado na montanha, enquanto os Pelistima estavam em terreno baixo. Assim, os judeus tinham a posição mais vantajosa. Mas, por causa de seus pecados, Hashem fez os soldados judeus entrarem em pânico e perderem a coragem. Eles começaram a fugir. Este foi o começo da derrota, pois os Pelistim conseguiram matar muitos soldados judeus. Shaul chegou à frente de batalha com seus 3 filhos, Jonatan, Avinadav e Malquishua. As palavras do profeta Shmuel ecoavam em seus ouvidos o tempo todo. Amanhã, você e seus filhos se juntarão a mim na morte. Shaul poderia facilmente ter ficado longe da guerra, ou pelo menos ter deixado seus filhos para trás, mas ele sabia que a morte deles expiaria seus pecados. Esse pensamento o empolgou tanto que ele levou seus filhos à guerra com tanta alegria, como se os estivesse acompanhando em seus próprios casamentos. Como isso era possível? Pois Shaul sabia que a vida real de uma pessoa começa após a morte. Este mundo é apenas um caminho de passagem pelo qual devemos atravessar para alcançar o próximo. Hashem estava muito orgulhoso de Shaul. Veja que grande tzadik é Shaul, Hashem disse aos anjos. Outro pai nunca teria levado seus filhos à guerra se soubesse que eles não iriam sobreviver. Quando os soldados judeus fugiram dos Pelistim, os filhos de Shaul também tentaram escapar, mas os Pelistim os perseguiram de perto e mataram os 3. A morte deles expiou os pecados do povo judeu porque todos os 3 eram tzadikim. Por que o tzadik Jonatan caiu? Minha Ketaná sustenta que isso foi para expiar sua culpa indireta por Nov, a cidade dos Coanim, que foi exterminada. Ralbag Toaliot explica que Hashem dessa forma tornou mais fácil para David receber o trono. Se Jonatan estivesse vivo, David não aceitaria reinar. Apenas o filho mais novo de Shaul, Ishbosheth, sobreviveu, ou ele não participou da batalha. Mencionamos anteriormente que ele era um Talmid Raham, que geralmente não ia à guerra, ou de alguma forma conseguiu escapar. Mais tarde ele foi coroado rei pelo general de Shaul. Shaul se viu totalmente cercado pelos inimigos. Ele lutou bravamente com seus oponentes e poderia tê-los derrotado, mas os experientes arqueiros dos Pelistim começaram a mirar suas flechas contra ele. Shaul sabia que estava condenado. Imagens terríveis surgiram na mente do rei. Os Pelistim eram notoriamente cruéis. Eles estavam muito propensos a feri-lo e depois capturá-lo para mais tortura. Eles já demonstraram sua barbárie com um tratamento cruel ao juiz Shimshon. O pior de tudo é que um rei judeu nas mãos dos Pelistim provaria o poder de seus deuses. Que Hilul Hashem! Os Pelistim não perdoariam Shaul por recuperar a Esluchot das mãos de Goliat. Eles estavam ansiosos para que ele fosse punido pelo Deus deles. Shaul implorou ao seu escudeiro, por favor me mate, para que esses goim não me detenham para seus maus propósitos. O servo de Shaul era um homem piedoso e temente a Deus. Ele sabia que é proibido ferir o próximo, mesmo que ele peça, e certamente não se pode matá-lo. Sem dúvida, essa lei era ainda mais rígida quando se tratava do rei, por isso ele não obedeceu à ordem de seu rei. Então Shaul pegou sua espada e se lançou sobre ela. Ele morreu instantaneamente. Quando o servo viu isso, ele também caiu sobre sua espada. Ele queria estar com seu senhor, mesmo na morte. Pergunta: sabemos que a Torá proíbe uma pessoa de cometer suicídio. Shaul pecou se matando? Resposta: nossos sábios explicam que Shaul era uma exceção. Ele sabia pela profecia de Shmuel que ele definitivamente morreria nesta guerra. Além disso, ele agiu Leshem Shamaim, a fim de evitar ser capturado. Os Pelistim provavelmente o torturariam e o abusariam dele. Seria um terrível Hilul Hashem, que tinha que ser evitado.
Além disso, se Bnei Israel soubessem que o rei judeu foi capturado pelo inimigo, eles tentariam resgatá-lo. Isso resultaria na morte de mais milhares de judeus. Por todas estas razões, Shaul foi autorizado a cometer suicídio. O resultado desta guerra foi realmente terrível para Bnei Israel. Aqueles que moravam perto dos Pelistim ou no lado leste do rio Jordão ficaram tão aterrorizados que abandonaram suas cidades natais e fugiram para lugares mais seguros. Os Pelistim tomaram conta de suas cidades. O Midrash nos conta: por que Shaul caiu em batalha? No final da vida de Moshe Rabbeinu, Hashem profeticamente mostrou a ele as futuras gerações do povo judeu, juntamente com seus líderes. Moshe teve uma visão do primeiro rei judeu e então ele o viu entrar em batalha com seus filhos. Moshe estava angustiado, ele perguntou: mestre do mundo, como o Senhor pode permitir que o primeiro rei que governará seus filhos seja morto por espada? Diga aos Koanim que ele matou para perdoá-lo, disse Hashem. Suas almas estão acusando-o no céu. Vemos que Shaul foi punido midá keneged midá. Ele caiu pela espada como uma punição por assassinar os Koanim de novo com uma espada. Na verdade, Shaul foi punido ao morrer nesta guerra por vários pecados. Por matar Nov, a cidade dos Koanim. Esse pecado conta primeiro porque foi o pior. Por ter pena do rei Agag de Amaleque e não matá-lo. Por não esperar 7 dias por Shemuel em Gilgal, na primeira guerra com o profeta, como o profeta havia lhe dito. Por se consultar com a magia de Ov. É interessante que o Midrash não enumera por perseguir David como um dos pecados. Embora Shaul estivesse obviamente errado, ele o fez porque realmente considerava Davi um traidor contra a coroa, que deveria ser morto. Apesar destes pecados, o Midrash se refere a Shaul como um tzadik, e sua morte, que ele aceitou consciente e voluntariamente, expiou os assassinatos de Nov, foi concedido a Shaul um lugar no Olam Abá, junto a Shemuel. Os Pelistim desonram os corpos de Shaul e seus filhos. Os Pelistim não estavam cientes de que o rei judeu e seus filhos estavam entre as vítimas da guerra. Na manhã seguinte, alguns Pelistim retornaram ao campo de batalha. Eles queriam recuperar as roupas e objetos de valor dos cadáveres. Foi então que descobriram o rei judeu e seus filhos entre os mortos. Como os Pelistim ficaram maravilhados. Eles decapitaram Shaul e pegaram suas armas. Eles enviaram mensageiros por todo o país para anunciar as notícias em todos os seus templos. Eles colocaram as armas de Shaul em um de seus templos. A cabeça dele estava presa em um poste no templo do deus principal deles, Dagon. Os corpos de Shaul e seus filhos foram amarrados no muro que cercava a cidade de Beit Shan. Talvez essa fosse a cidade mencionada em outro lugar como pertencente a Menash, no lado leste do Jordão. As almas de Shaul e seus filhos sofreram muito com isso. Enquanto o corpo de uma pessoa não é enterrado após sua morte, sua alma sofre. O povo de Yavesh, Gilad, da Shevet Menashe, ouviu falar dessas atrocidades. Eles disseram: Shaul nos salvou de Nahash, rei de Amon, quando ele se tornou rei. Devemos retribuir sua bondade e enterrá-lo. Eles arriscaram suas vidas para realizar esta mitzvah. Os homens fortes de Yavesh Gilad marcharam a noite toda para chegar a Beit Shan. Eles removeram os corpos de Shaul e de seus filhos da muralha e os trouxeram de volta à sua terra. Eles queimaram as armas do rei e outros pertences que não podem ser usados por uma pessoa comum. Na verdade, os Pesukim não são muito claros. É possível que o povo de Yavesh Gilad tenha queimado o corpo de Shaul e de seus filhos, deixando apenas os ossos. Existem muitas opiniões diferentes sobre o motivo pelo qual eles fizeram isso. Radak explica que seus corpos estavam infestados de vermes e teria sido desonroso para Shaul ser enterrado assim. Kli Yakar sustenta que os judeus tinham medo dos Pelistim retornarem e desenterrarem os cadáveres de suas covas, profanando-os novamente, mas se vissem apenas ossos, os deixariam em paz. De acordo com essa visão, o povo de Yavesh Gilad jejuou depois para espiar sua profanação dos cadáveres. O enterro de Shaul. O povo de Yavesh Gilad enterrou Shaul e seus filhos debaixo de um carvalho na terra de Menash. Era o lugar onde as pessoas frequentemente visitavam e os túmulos não seriam esquecidos rapidamente. O Midrash nos conta:
A recompensa de enterrar os mortos. A Torá nos fala sobre muitos tipos de bondade que Hashem quer que façamos aos outros judeus. É uma mitzvah visitar uma pessoa doente, convidar alguém que não tem lugar para comer ou dormir e dar caridade a alguém que tenha necessidade. Mas a maior de todas é enterrar um judeu morto e honrá-lo, acompanhando o Aron, caixão, e enlutando por ele. Quando o povo de Yavesh Gilad fez esta grande bondade com Shaul e seus filhos, Hashem disse: em retribuição a isso, recompensarei seus filhos no futuro quando Mashiach chegar. Quando eu reunir Bnei Israel em Eretz Israel, o povo da Shevet Menashe, que morava no lado leste do rio Jordão, será o primeiro a voltar. Após o enterro, o povo de Yavesh Gilad jejuou por 7 dias enquanto chorava e lamentava por Shaul. Isso significa que jejuavam o dia todo, comiam à noite e continuavam a jejuar no dia seguinte. Por que eles jejuaram? Talvez quisessem honrar a Shaul de uma maneira especial para compensar seus pecados no início do reinado de Shaul, quando o povo de Yavesh Gilad zombou dele e o ridicularizou. Além disso, com o jejum, esses judeus pretendiam salvar Shaul de possíveis punições após a morte. Que triste para este rei judeu que era tão tzadik ser pranteado apenas por uma família da Shevet Menashe e não por todos os Bnei Israel. De fato, ele merecia ser enterrado na própria Eretz Israel e não no lado leste do rio Jordão, que ficava fora do solo sagrado de Eretz Israel, já que David e Bnei Israel deixaram de conceder a Shaul toda a honra que ele merecia depois que ele morreu, Hashem mais tarde os puniu. Possivelmente, eles não tinham certeza se Shaul tinha permissão de se matar. Não se lamenta uma pessoa que cometeu suicídio. A história do primeiro livro de Shemuel termina neste momento, mas, na verdade, ela é uma longa história que continua no segundo livro de Shemuel. Quando os sábios traduziram a Torá para o grego, para o rei egípcio Talmai, Ptolomeu II, o livro de Shemuel foi dividido em 2 porque era bastante volumoso. Mais tarde, essa divisão chegou às impressões judaicas. De acordo com os nossos sábios, porém, existe apenas um Sefer Shemuel. Como Shaul se compara a David? Uma grande parte deste livro é dedicada à perseguição de David por Shaul. Podemos, portanto, ter a impressão de que Shaul era perverso e David, um tzadik escolhido por Hashem para suceder ao inferior Shaul. Na realidade, no entanto, Shaul era muito louvável. Ele era humilde, extremamente temeroso do pecado, generoso com seu dinheiro e um grande Talmid Raham. Ele ajudou Bnei Israel contra os Pelishtim e seus outros inimigos e garantiu que as leis da Torá fossem cumpridas em seu reino. Pela breve menção na passagem em que Shaul expulsou todos os mágicos da terra, certamente podemos assumir que ele destruiu todos os templos, árvores e estátuas que estavam associados à adoração de ídolos. Durante o período dos juízes e a adoração de ídolos foi generalizada em Eretz Israel, até os melhores shoftim, como Devorá, puderam impedir a idolatria apenas temporariamente. Por outro lado, nos 2 anos e meio em que Shaul reinou, ele eliminou completamente a adoração de ídolos em Eretz Israel. Sabemos que Shaul cometeu alguns pecados graves, como quando matou todos os Koanim de novo, mas, como veremos no segundo livro de Shemuel, Davi também cometeu uma grave haverá, mas Hashem não lhe tirou a realeza. Qual era então a diferença entre os dois? Segundo uma explicação, Shaul não estava apto a permanecer rei para sempre, porque não possuía algumas qualidades básicas que um rei judeu deve ter. Primeiro, ele frequentemente tomava suas próprias decisões e tirava suas próprias conclusões sem consultar Hashem, às vezes até mesmo contrariando a ordem de Hashem. Vemos isso quando ele ofereceu Korbanot em Gilgal sem esperar pelo profeta Shemuel. Mais tarde, Shaul decidiu por si mesmo como realizar a mitzvah de eliminar Amalek. Na guerra contra os Pelishtim, quando Jonatã e seu servo sumiram e havia pânico e confusão no campo inimigo, Shaul começou a consultar o Urim Vetumim e de repente mudou de ideia, ordenando ao Cohen: pare, estamos sem tempo. Eu decidi atacar. Como vimos na batalha de David contra os Amalequim, David só começou a perseguição após consultar o Urim Vetumim. Mesmo que seus soldados pressionassem a sair imediatamente, David sempre confiou completamente em Hashem.
Esta é uma obrigação imprescindível para o rei judeu. 2. Shaul e David cometeram erros. No entanto, Shaul se recusou a admitir que havia feito algo errado. Em sua mente, ele sempre achava uma desculpa para se justificar. Consequentemente, Shaul nunca fez techuvá corretamente. David, por outro lado, sempre admitia imediatamente que errou e implorava a Hashem de todo o coração que o perdoasse. No entanto, no final de sua vida, Shaul, que não ouvira Shemuel enquanto o profeta estava vivo, o trouxe dentre os mortos para falar com ele. Claro, isso estava errado, mas mostra a ansiedade de Shaul em ouvir a ordem de Hashem, e desta vez Shaul ouviu, embora isso lhe custasse a vida. Assim, finalmente, seus pecados foram perdoados. O sofrimento de David. Parece-nos que, se Shaul não tivesse perseguido incansavelmente David poderia ter levado uma vida fácil e confortável. Mas leremos mais tarde que os problemas de David continuaram mesmo após a morte de Shaul. Hashem decretou que a curta vida de David seria perturbada por constante violência e aflição. Quanto mais David sofria, mais ele purificava seu coração do Yetzer Hará. Sua confiança em Hashem cresceu sem limites. Quando Ruach HaKodesh pairou sobre ele, ele compôs as canções sagradas e imortais do Teilim. Já mencionamos algumas delas, por exemplo, a música que ele compôs quando o povo de Zif o delatou e quando Shaul entrou na caverna onde David e seus homens estavam escondidos. Quando Doeg e os outros ministros se recusaram a mencionar seu nome, referindo-se com desprezo a ele apenas como Ben Ishai, David clamou, Teilim 4:3, Vocês, pessoas importantes, por quanto tempo irão me envergonhar em vez de me honrar? Apesar de todas essas dificuldades, David declarou, Teilim 23, Hashem é meu pastor, portanto, não me faltará nada. David lembrou-se muito bem de como muitas vezes forçou os seus rebanhos a parar quando queriam ir além ou seguir um caminho diferente daquele que estavam tentando seguir. Ele fazia isso porque tinha em mente o bem-estar deles. Ele os fazia parar de apreciar a doce grama do prado e os levava mais longe, porque sabia que lá havia um riacho claro mais à frente. Da mesma forma, David declarou que Hashem frequentemente nos leva para um caminho contra a nossa vontade, apenas porque ele tem o melhor interesse em mente para nós. David concluiu, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, sofrimento que está próximo da morte, não terei medo, pois o Senhor está comigo, meu conforto é estar próximo de ti. De fato, David estava tão perto de Hashem que ficava igualmente feliz, tanto com experiências dolorosas como com as agradáveis. Ele estava convencido de que o que quer que aconteça com ele era a vontade de Hashem, e ele não conseguia pensar em prazer maior do que aceitar a sua vontade. Ele proclamou, Cantarei para ti, quer o Senhor lide de forma estrita ou bondosa comigo. O sofrimento de David o elevou pessoalmente. Além disso, o exemplo que ele deu em seu livro de Teilim ajudou a nossa nação a superar através dos milênios tanta dor e sofrimento. Juntamente com David, proclamamos Teilim 118, 17 a 19. Não irei morrer, viverei e contarei as ações de Deus. Hashem me afligiu muitas vezes, mas ele não me entregou à morte. Abram para mim os portões da justiça, deixe-me entrar por eles, eu louvarei Deus. Pergunta: por que este Sefer é chamado o Livro de Shemuel? Não seria melhor ele ser intitulado O Livro de Shaul e David? Ou O Livro de David? Afinal, a vida de Shemuel é apenas a introdução. Daí em diante, o Sefer descreve principalmente a vida de Shaul e David. A segunda parte do livro de Shemuel trata apenas da vida de David. Uma resposta. Shemuel ungiu Shaul e David como reis. Além disso, ele os ensinou e os guiou. Tudo o que eles conseguiram foi em grande parte devido à sua influência. De fato, toda a vida do rei Shaul dependeu do profeta Shemuel. Depois que Shemuel faleceu e não mais rezou por Shaul, Shaul foi tirado do mundo. Podemos comparar essa situação à de um filho que se torna grande por causa da influência e do treinamento de seu sábio pai. O livro é chamado Shemuel para nos lembrar que Shemuel tinha um grande zehut, mérito,
nas realizações de Shaul e David. Isso também pode ajudar você a entender por que nossos antepassados Avraham, Isaac e Yaakov foram tão importantes. A Torá fala sobre suas vidas longamente, e todos os dias nós os mencionamos na primeira bênção da oração da Amidá. Por quê? Se não fosse pelos nossos antepassados, não estaríamos aqui hoje. Eles viveram para servir a Hashem e seu zehut era tão grande que até hoje Hashem nos ajuda quando mencionamos seus nomes. Assim como o zehut de nossos antepassados nos ajuda e o zehut de Shemuel ajudou Shaul e David, nosso estudo da Torá e cumprimento das mitzvot beneficiam não apenas a nós mesmos, mas também a nossos descendentes por milhares de gerações vindouras. Fim do primeiro livro de Shemuel. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!